Oi, gente! Esse vai ser o nosso primeiro vídeo, né? Que nas segundas-feiras nós vamos mudar um pouco. A gente vai trazer vídeos pra gente estar conversando e mostrando várias coisas. Mas basicamente eu vou estar falando daquilo que eu faço, daquilo que eu amo fazer, que é a dança, daquilo que tá relacionado comigo, né? Então as segundas-feiras vão ser assim, né? Nós estávamos acostumados às segundas com as lives, mas agora a gente vai entrar numa nova fase, vamos pensar assim. Então esse primeiro vídeo eu quero falar com vocês como tudo começou, né? Como essa dança entrou na minha vida e por que essa dança faz parte da minha vida e eu amo tanto isso, a dança. Então vamos lá. Eu desde muito pequena sempre gostei muito de dançar e eu quero relacionar, trazendo algumas fotos, alguns contextos para vocês ficarem aí interessados mais e tá compartilhando mais esses vídeos e assistindo mais e ficando junto com a gente, que esse que é o objetivo, que você participe mais desse coletivo, porque como já se diz o nome, é um coletivo de arte, Casa das Artes, e que você se sinta em casa e converse comigo nesse vídeo. Então, eu comecei a dançar muito cedo, porém, aos 9 anos de idade, a minha mãe, ela se converteu ao evangelho, né? A igreja protestante, a igreja batista. Mas eu já dançava como criança, desde criança. Eu nasci no bairro da Liberdade, eu sempre falo isso, que é um bairro totalmente populoso e voltado para a cultura, tanto a cultura afro, porque é próximo do Liaê, né, o bairro da Liberdade, também voltado para as culturas de raízes samba reggae, toda aquela cultura ali emergente naquele bairro. Então, eu fui uma criança que gostava muito de sambar, de descer para ver naquela época se chamava sambão, e eu gostava de ver, eu gostava de estar junto, o batuque me atraía. Então, aos 9 anos de idade, eu acabei indo juntamente com minha mãe para a igreja evangélica e comecei a participar de uma nova realidade onde não existia esse corpo que dança, né? Que já era um corpo dançante o meu, eu assim vejo hoje. Mas só que eu participava de uma escola, na época, a escola do meu ginásio, toda a minha formação do ensino fundamental 1 e 2, era uma escola chamada Escola Parque, que é na Caixa d'Água, onde é a escola que emerge bastante arte. Então, pela manhã você tem o ensino básico e durante a tarde você fazia aulas de arte. Então, eu fazia teatro, fazia dança, fazia ginástica rítmica, eu me envolvi bastante com ginástica rítmica. E eu me lembro muito disso, dessa dança estar emergente em mim, por causa desse processo da escola, das aulas. Muito pequena também, minha mãe me colocou num curso de balé clássico, só que eu não pude acompanhar todo esse processo por causa do custo, né? E a gente não pôde continuar nesse curso. Mas dentro da igreja evangélica eu não podia estar nesse processo de dança, porque até então eu sou de uma época onde a igreja não entrava nesse aspecto, né? A igreja, ela não processava isso, né? Mas aos meus 15 anos, 14, 15 anos de idade, a igreja começou a ter uma nova, vamos dizer assim, novas coisas começaram a entrar de uma forma muito sutil e algo chamado como gestos, né, que muitos vão lembrar, né, que é dessa época, eles começaram a entrar de uma forma muito sutil na igreja. A gente não podia dançar, mas a gente podia gesticular em alguns momentos, em algumas canções. Então isso fez muito parte de mim, porque como eu já trazia esse corpo que já dançava nesse outro espaço que era a escola, e quando eu chegava dentro da igreja, eu trazia esses gestos para as canções que eu participava. Então eu participei de um grupo chamado Pequena Luz, onde além de eu participar desse coral, eu gesticulava, eu fazia os gestos dessas canções. Também participei de um grupo de teatro chamado Atos, e nesse grupo Atos a gente começou a fazer as coreografias, mas de uma forma muito simbólica, muito simplória, né? Vamos dizer assim. Porque até então esse corpo não podia se movimentar muito, porque essa dança mexe com o corpo, e mexer com o corpo poderia vir outros aspectos, o qual a igreja não permitia, né? Então, quando eu já estava nesse processo de 15 anos, os meus 15 anos, eu fiz uma coreografia na época, que foi uma coreografia até com uma música romântica, que eu gosto muito, me recordo demais disso, que foi uma coreografia com a música de João Alexandre, né?
Se não tivesse amor. E nós dançamos uma coreografia naquela época. Muitas das minhas amigas que estão devem aqui assistindo o vídeo, elas participaram dos meus 15 anos. Ó, não gosto nem de lembrar, porque tem muito tempo atrás. Então a gente dançou e a partir disso aí, a dança entrou e ficou. Ela já estava, esse corpo já se mexia, esse corpo já se movia. Então a dança foi e se estabeleceu na minha vida de uma forma que é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Então, a partir desse momento, eu comecei a entrar nesse espaço que eu já estava, que era a igreja evangélica, e trazer esses aspectos de movimentação, trazer essa dança. Os gestos foram se modificando e foram entrando-se as coreografias de uma forma também muito limitada, porque o corpo não poderia se mover. Eu participava das Mensageiras do Rei, já introduzia as coreografias nas Mensageiras do Rei. Depois eu fui participando de alguns grupos de coreografia que foram surgindo na década de 90. Então aí foi assim, um surgimento dos grupos de coreografias dentro da igreja. Na década de 90, 80, final para 80 para 90, então os grupos de coreografias começaram a se mexer, a acontecer dentro da igreja, vamos dizer assim. Dentro desse espaço, né, quando eu falo desse lugar. E aí eu comecei a participar de uma forma muito engajada. Então eu tive participação em diversos grupos. Eu não vou falar muitos aqui, porque pode ser que eu me esqueça de alguns, mas eu vou trazer um que marcou bastante, que é o grupo El Shaddai, lá na Igreja Batista do Salvador. Eu não sei se eu posso estar citando, se não for, a gente corta. Mas esse grupo, ele tinha uma modernidade em si em relação aos passos e ampliações disso. Então, como eu já trazia da escola que eu participava, dos movimentos que eu participava fora da igreja, eu comecei a ampliar esse processo de movimentação, né? E assim, casei, fui morar no Rio de Janeiro, voltei. Quando eu voltei para Salvador, em 2007, basicamente, não, estou falando da época da formação, nós começamos a formar a companhia de dança Casa de Davi, que esse vai ser um outro vídeo, para não ficar longo, porque esse vídeo vai ter foto, vai ter coisa, vai ter um monte de coisa aí. Mas é assim a Casa de Davi entrou na minha vida há mais ou menos uns 12 anos atrás, e eu vou falar com vocês sobre isso. Fica no próximo vídeo, porque a gente está aqui para falar da arte, falar da dança. Obrigada, gente, porque é muito bom estar aqui com vocês.